eu posso voltar no nosso documento index.js e agora eu vou criar um listener para o botão calcular. Quando alguém adicionar um listener para esse botão, quando alguém clicar nesse botão, ele vai ter que disparar uma ação. Então, primeiro eu preciso obter o objeto que é responsável por esse botão. Então, const botão calcular recebe documents.getSelector botão calcular, que é aqui no index.html, o botão calcular está aqui. Esse é o ID desse elemento HTML. Tá, agora que eu tenho meu objeto botão calcular, que representa aqui esse botão do HTML, eu vou adicionar um listener. E vou usar aqui a opção click. Quando alguém clicar nesse botão, será disparado o código desta função aqui. Essa função, eu preciso primeiro pegar os dados que estão dentro desse input e passar eles para dentro de variáveis locais da função. Só que esses dados eles estão na forma de string, de texto. Então eu preciso converter eles para números com casas decimais. Para isso eu vou usar um método chamado parseFloat do JavaScript. Eu vou criar aqui uma variável local chamada valor parseFloat e vai converter o texto daqui de dentro para o número com casas decimais. Mas primeiro eu preciso pegar o texto que está aqui, né? Então para isso eu vou criar aqui uma variável chamada texto valor. Vou copiar e colar essa linha aqui embaixo. E aqui, gente, a gente tem no SD para o texto valor. Depois o texto entrada, taxa de juros. Pegar cada um desses elementos. Eu vou até copiar e colar isso aqui. E só vou modificando. Tem para o valor da entrada, taxa de juros e o prazo. E agora eu venho e copio aqui, ó, texto da entrada, a taxa de juros, texto prazo, basicamente é isso. Então aqui eu vou pegar o texto valor, converter ele, pegar o valor desse elemento, lembrando que o objeto texto valor, ele pegou o elemento HTML representado pelo input, onde eu vou colocar o valor do bem. Só que eu tenho que pegar o valor que for inserido pelo usuário aqui dentro. Então, o elemento, o objeto texto e valor, ponto velho. Eu vou pegar essa propriedade dele. Okay? Depois eu tenho que fazer a mesma coisa para todos os elementos aqui de todos os inputs. A entrada, taxa de juros e o prazo. Vou mudar aqui para entrada, taxa de juros e prazo. Tem que fazer a mesma coisa aqui. Ó. Texto entrada, taxa de juros e o prazo. Só para não precisar digitar tudo novamente. Vou criar uma variável local chamada simulação. E aqui eu vou analisar. No primeiro momento não vou fazer essa análise, não. Simplesmente vamos já direto nessa variável simulação que nós criamos. Eu vou instanciar um objeto da classe financiamento e passar os valores que serão utilizados no construtor da classe. Lembra que é o valor, entrada, taxa de juros e prazo. Então aqui eu vou passar valor, entrada, taxa de juros e prazo. Aqui ficou faltando simulação, faltando uma letra. Agora que eu criei meu objeto a partir da classe financiamento, eu vou chamar
esse método calcula parcelas mensais e depois o método exibe parcelas. Eu venho aqui, simulação, ponto, calcula parcelas mensais, ou simulação exibe parcelas. Agora vamos testar como é que está o comportamento desse botão. Pode ser que aconteça alguns erros. Se acontecerem erros, a gente tem que verificar em que parte que esse erro ocorreu. Vou colocar aqui um financiamento de R$10.000. Vou deixar sem entrada, taxa de juros 1% ao mês, dividido em 4 parcelas. Calcular. Aqui deu um erro que o financiamento não foi definido aqui na linha 24, ele não encontrou essa classe. Isso está acontecendo porque eu esqueci de fazer o import. Lembra que financiamento é uma classe que está num arquivo separado. Então, para isso, eu vou fazer o export dessa classe. Vou usar essa mesma linha aqui, só vou modificar ela aqui dentro da classe index. E aqui eu faço o meu import. Eu tenho que trocar isso aqui de parcela para financiamento e indicar que essa classe está dentro do arquivo financiamento.js. Salvei novamente, vou testar de novo, 10.000, entrada 0, taxa de juros 1% em 4 parcelas. Aqui a nossa tabela ela foi preenchida, mas está acontecendo um erro com o valor da parcela. A taxa de amortização foi inserida, saldo devedor também, mas a gente tem que verificar por que esse valor da parcela está aparecendo NaN. NaN significa que é not a number, não é um número, o valor não obtido não é um número. Bom, como a gente pode perceber, pessoal, como o valor da parcela não é um número, os juros também não é um número, vamos verificar na classe financiamento se houve o valor da parcela, ele depende dos juros mais amortização. Os juros depende do saldo e a taxa de juros. Esse saldo tem a ver com as parcelas. Essa taxa de juros, a gente tem que verificar se o valor dela está sendo fornecido corretamente. E eu acabei de perceber aqui que quando eu utilizei o comando this.taxa de juros, quando eu selecionei essa propriedade, eu esqueci de colocar a hashtag aqui na frente, porque essa aqui é uma propriedade privada, então eu preciso colocar essa hashtag aqui para indicar que eu quero atribuir esse parâmetro para essa propriedade. Então provavelmente isso aqui deve resolver o problema. Vou testar novamente, 10.000, nada de entrada, taxa de juros 1% ao mês, no prazo de 4 meses. Então a gente tem aqui a nossa tabela com as 4 parcelas. Parcela 1, 2, 3 e 4, o valor de cada parcela, amortização, juros e saldo devedor. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Tá aqui. Se eu quiser diferenciar entre uma linha e outra dessa tabela, colocar uma cor diferente, a gente pode vir aqui no nosso index.html e inserir uma propriedade, um estilo para essas linhas. Existe uma opção que é para cada linha da tabela aqui no CSS, eu vou usar aqui que esse NTH é sempre a próxima linha. Entre as linhas da tabela, para cada filho aqui desse elemento tr, as linhas pares elas vão ter cores diferentes das linhas ímpares. Esse even significa que é par. Eu vou colocar aqui que o background color dessa linha vai ser a cinza. Vamos testar como é que fica. 10.000, 0, 1,
Vou usar os mesmos dados que anteriormente. E agora a gente tem esse background cinza para diferenciar uma linha da outra. Bom, por enquanto é isso nesse vídeo. E o último vídeo eu vou apresentar agora uma variação, né? Quando o usuário quiser calcular alguma coisa com uma carência de alguns meses. Ele vai ter algumas parcelas que ele não vai pagar, porém vai correr juros em cima do saldo devedor. Para isso a gente vai criar uma subclasse da classe financiamento para trabalhar com herança e encerrar então nosso simulador de financiamento. Então esse aqui por enquanto é isso em relação a essa parte. Então eu termino nesse simulador no próximo vídeo.